Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro. Eu pretendo seguir mais certinho esse tipo de vídeo aqui no canal. Ano passado eu pulei alguns meses, não fiz ou deixei acumular. Enfim, eu vou tentar fazer mais certinho, mas claro que se algum mês passar e eu não ler nada, não vai ter vídeo. Mas dessa vez então eu vim mostrar pra vocês os 4 livros que eu li em janeiro de 2015. Um parêntese aqui, ó, bem grandão em volta da minha cabeça, é sobre uma coisa muito importante que eu tenho que falar em todos esses vídeos. Esse tipo de vídeo que eu faço sobre as minhas leituras do mês não é resenha. Eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas acham que eu tô fazendo resenha, então acaba ficando mal feito e tudo mais, mas não é resenha. Eu só venho aqui falar brevemente sobre o que eu achei do livro, falar brevemente sobre a história desse livro e contar pra vocês como que foi a minha experiência com ele. Então se vocês quiserem resenha, comenta aqui embaixo que eu posso fazer lá no blog ou talvez aqui no canal. Então, vamos começar. Eu comecei o meu ano de uma forma muito especial, lendo um livro que eu queria há bastante tempo. O primeiro livro que eu li dessa autora não foi esse que eu vou mostrar pra vocês, mas foi Fangirl. Então agora vocês já sabem qual é a autora, então já devem imaginar qual foi o primeiro livro que eu li. Eleanor Park. O primeiro livro que eu li esse ano foi Eleanor Park. E eu gostei muito, 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 muito. Como todo mundo já dizia que era um livro ótimo, e realmente estavam certos, mas eu tenho que dizer que não é o meu livro favorito da autora, que é, no caso, Fangirl, que aliás já tem até resenha lá no blog. Mas enfim, falando sobre Eleanor Park, é uma história muito envolvente e ela trata de alguns assuntos muito delicados, assim, que você se vê até com pena dos personagens por algumas coisas que acontecem. A Eleanor é essa ruivinha aqui, que tem o cabelo todo cacheadinho, ela se veste de uma forma, assim, bem diferente do que as outras pessoas estão acostumadas, então ela sofre um certo bullying por isso, porque as pessoas acham ela esquisita, ela se acha gorda, desengonçada e tudo mais, então a vida dela é um pouco difícil por causa disso. Ela chega numa cidade nova pra morar com a mãe, com os irmãos e com o padrasto, e no ônibus indo pra escola ela conhece o Park, que é um menino asiático e que gosta bastante de ouvir músicas e tudo mais, e como a Eleanor não tem televisão em casa, não pode assistir televisão, não tem rádio, não tem nada, eles começam uma conversa sobre isso. Ele empresta os quadrinhos dele, ele empresta as fitas dele, então eles vão criando uma amizade acerca disso e depois as coisas vão evoluindo e a história vai se desenrolando de uma forma muito envolvente, muito legal, só que o final quebrou meu coração. E eu não estava esperando por isso, eu imaginei que o final ia ser uma coisa, foi outra, e isso quebrou totalmente o meu ritmo da leitura. E eu fiquei muito chateada, por isso eu não gostei tanto como eu deveria gostar, mas mesmo assim eu continuo achando esse livro maravilhoso. A minha segunda leitura de janeiro foi uma que eu também já queria há bastante tempo e eu já vi essa capa em vários lugares e achava super legal, que é a capa de Will and Will, que é do John Green e do David Levitan. Como vocês podem perceber pelo título, são dois Wills. E os dois se chamam Will Grayson, então tipo é uma coincidência monstra, tipo eles se encontram numa situação totalmente inusitada e um acaba fazendo parte da vida do outro de uma forma indireta ou direta, dependendo do ponto de vista. Eu achei interessante também esse livro porque ele fala daquela fase escolar e tudo mais, mas não é abordado da mesma forma que os outros são. Esse livro também tem um personagem bem importante, que é o Tiny Cooper, que é o melhor amigo de um dos Wills, e ele é um personagem extremamente notável e ele se faz notar ainda mais do que ele já é, e ele é um personagem gay, então a história acaba se envolvendo nessa temática por muitas vezes também. Eu gostei muito desse livro porque, como eu disse, a capa é muito legal, os assuntos são muito legais, a forma que ele é escrito é muito legal, como eu disse, cada capítulo vai alternando entre um Will e outro, então você tá lendo uma coisa num ritmo, do nada muda para outro ritmo e outra forma de escrever, então fica muito interessante mesmo e é muito engraçado de acompanhar essa história. O terceiro livro do mês foi um pouco mais difícil e um pouco mais demorado de ler, e se chama A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes. O primeiro livro que eu li dessa autora foi Como Eu Era Antes de Você, e eu simplesmente amei esse livro e eu imaginei que todos os livros que eu lesse dessa autora seriam maravilhosos. Eu me enganei. O segundo livro foi bem fraco e esse é o terceiro livro dela que eu tô lendo e eu tenho que confessar que também é um pouco fraco. O que me incomoda mais nesse livro é a forma
que a autora escolheu para narrar os fatos. É extremamente irritante, porque você tá lá em 1916, no meio da guerra e tudo mais, já é um ritmo bem lento. Aí você começa a se pegar os personagens, começa a entender muito mais do que tá se passando, começa a pegar o espírito da coisa e do nada a mulher vai lá pra 2006, alguma coisa assim. Gente, não dá. Aí ela começa com outros personagens que não tinham sido nem mencionados anteriormente e começa com uma história avulsa, e em determinada parte essa história avulsa vai se envolver com a história lá de trás. Ela usou essa tática também na última carta de amor e eu detestei, e aí eu achei que dessa vez ia ser diferente, mas não, a garota que você deixou pra trás é escrita de uma forma totalmente confusa e irregular, não tem nada ligando um ponto ao outro em determinadas partes, então eu fiquei bem estressada com esse livro, mas eu resolvi ler até o final. E eu tenho que dizer que a história realmente é boa, que daria pra fazer uma coisa muito legal, mas ela não consegue emendar as coisas direito e fica tudo muito perdido. Então realmente a história é boa, mas a forma que é escrito é péssima. Então se você não quer se irritar lendo um livro, alguma coisa assim, eu nem recomendo, entendeu? Mas se você for uma pessoa paciente, guerreira, você pode tentar ler e quem sabe sua opinião seja diferente da minha. E o último livro lido em janeiro foi Bling Ring. Então, eu já vi o filme desse livro há bastante tempo atrás, eu nem tava sonhando em ler esse livro, mas aí a Gabi ia se desfazer e eu falei, vou tentar ler e tudo mais, então eu peguei esse livro pra mim e comecei a ler. Eu comecei gostando bastante, até porque a história é realmente boa. O filme foi bem porcariazinho, algumas partes salvam, mas em geral não é um filme que seja para um Oscar, por exemplo. Mas enfim, o livro eu comecei gostando e aos poucos ele foi me cansando, porque a história é muito legal, você fica curiosa pra saber o que vai acontecer com os personagens, você fica, embora já saiba mais ou menos, né, porque eu vi o filme, mas você fica curiosa pra saber como que as coisas vão acontecer, mas a autora fica divagando muito. É um livro que ela começa a jogar um monte de estatística em cima, ela fica jogando várias filosofias em cima das coisas, assim, entendeu? Ela fica querendo dar uma psicóloga pra cima do pessoal do livro, então às vezes fica meio chato, porque o que eu quero saber? Eu quero ler isso aqui, tipo, saber como é que eles invadiram a casa da Paris Hilton, por exemplo. Então, tipo, quando ela começa a jogar muita estatística e falar sobre o comportamento dos jovens no mundo atual, é um pouco chato mesmo, mas se você relevar essas partes, o livro é legal. Mais uma vez, o que me cansou foi a forma que ele foi escrito, porque ela fica querendo fazer muitas filosofias, sabe? Querendo entender a cabeça dos jovens, por que eles fazem tal coisa. Ela fica tentando relacionar a vida desses garotos da gangue Bling Ring com a vida das pessoas normais, que não são pessoas, que não são ladras, que não são nada assim, porque ela diz que todo mundo tem um pouco disso, de querer mostrar uma vida perfeita, de querer aparecer de determinadas formas, e isso é totalmente verdade, mas eu acho que um capítulo no máximo já seria suficiente pra gente entender esse recado e não fazer algo tão maçante como ela fez aqui. Então, eu gostei, mas não gostei, se é que vocês me entendem. Então essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Em geral, eu até que gostei de todos, de uma forma ou de outra. Os dois primeiros eu realmente gostei inteiramente, gostei bastante. E os dois segundos eu gostei da história, mas não gostei da forma como foi escrito ou alguma coisa assim. Mas eu estou contente com as minhas escolhas para janeiro. Mas agora eu também quero saber de vocês, o que vocês acharam das minhas escolhas do mês, se vocês já leram algum desses, se vocês querem resenha sobre algum deles, e se vocês têm algum livro muito maneiro pra me indicar, porque eu tô sempre buscando novos livros e às vezes a ideia some, por mais que a minha lista esteja lotada, nada vem à cabeça. Então se vocês tiverem indicações de livros legais, é só falar aqui embaixo nos comentários. Lá no blog eu vou deixar um post com todas as informações, com as fotos e tudo mais, então o link tá aqui embaixo no box de informações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui embaixo e de ser feliz. Então por hoje é só, gente. Um beijo enorme e tchau!